Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora de uma notícia de última hora que está animando corações de muita gente aqui. Eu confesso que eu fiquei empolgado com essa notícia, hein? O governo Trump chegará ao Brasil para tratar de sanções amorais. O integrante do governo Trump, responsável por sanções internacionais, o David Gamble, chegará ao Brasil na segunda-feira para discutir punições a Alexandre de Moraes. Olha que maneiro. Xandão, manda prender ele, Xandão. Vai lá, acredita no seu potencial. Vai lá, Xandão, manda prender. Bota ele no inquérito, Xandão. Olha só, faz isso, Xandão. Vai lá, Xandão. Acredite no seu potencial. Essa notícia foi sugerida por 700 mil, chora esquerdista Roussetti, Gugu Dadá, Gugu Dadá, Gugu Dadá, sai bebê e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Eu tô até de bem com o Trump agora, vocês sabem, né? Ele assinou o acordo de minerais com a Ucrânia, altamente favorável à Ucrânia, já tá vendendo armas para a Ucrânia de novo, já está ajudando a Ucrânia mais uma vez e já está brigando com o Trump. Perfeito, excelente. Eu sabia que o Trump ia chegar no lugar razoável nessa história, né? Eu continuo achando que o Trump está errando em algumas coisas muito sérias nesse governo dele e isso pode comprometer a direita no mundo todo. Essa questão das tarifas é uma palhaçada que o Trump está fazendo. Mas olha só que coisa, notícia agradável que tem aqui nessa história. O governo Trump mandou o responsável por tratar de sanções amorais para vir ao Brasil. Está chegando na segunda-feira para discutir as punições ao Alexandre de Moraes. Ele vai vir ao Brasil e não vai conversar com ninguém do STF e com ninguém do governo Lula, porque afinal, que importância tem o STF e o governo Lula na grande figura internacional das coisas, né? Quem é Lula e quem é Alexandre de Moraes aí nessa parada, né? Aqui, ó, integrante do governo Trump, que está à frente das áreas de sanções internacionais, o David Gamble, chegará ao Brasil para discutir punições ao ministro Alexandre de Moraes, do STF. O desembargador norte-americano, coordenador de sanções do Departamento de Estado dos Estados Unidos, está previsto para a próxima segunda-feira, dia 5 de maio, agora está chegando aqui no Brasil, né? A visita dos membros do governo Trump a solo brasileiro foi costurada por Eduardo Bolsonaro, do PL, que se licenciou de suas funções na Câmara para permanecer nos Estados Unidos. Em Brasília, David Gamble irá se reunir com o senador Flávio Bolsonaro, que deverá levá-lo também para se encontrar com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Como mostrou a coluna, a Casa Branca estuda aplicar sanções não apenas a Alexandre de Moraes, mas também a outras autoridades brasileiras, como juízes auxiliares do ministro e o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet. Além das punições, também entrarão na pauta de questões voltadas à segurança pública, né? O David Gamble está à frente da chamada Office of Sanctions Coordination e lidera estratégias para os Estados Unidos no âmbito de questões diplomáticas. Ele é servidor de carreira do Senior Foreign Service, ou seja, o serviço estrangeiro, é um membro sênior desse serviço, né? Donald Trump avalia que Alexandre de Moraes promove censura ao ordenar o bloqueio de perfis em redes sociais e persegue opositores políticos no campo conservador. Por hora, não serão discutidas sanções ao governo Lula, né? E tudo que o Lula queria é que o Trump fizesse sanções ao governo Lula. Então, eu acho ótimo isso. Como eu falei para vocês, isso ajudou a esquerda lá no Canadá, prejudicou a direita por lá, também ajudou a esquerda no México. Por mais que eu ache que o governo Lula merece todas as sanções do mundo, o fato é que se o Trump coloca sanções ao governo Lula, isso seria vendido aqui no Brasil como sanções ao Brasil. E certamente o pessoal usaria isso para tentar melhorar a combalida carreira política do Lula aqui, né? O Lula já está no buraco de qualquer forma, com esse absurdo do roubo dos aposentados lá do INSS, então não precisa, deixa o Lula se acaba sozinho, ninguém precisa bater no Lula. Agora, sanções ao Alexandre de Moraes é outra coisa, porque a maior parte do povo brasileiro já encara o Xandão como uma coisa errada, como alguém que está, de fato, nessa sina dele para, entre aspas, salvar a, entre aspas, democracia brasileira, que eu já expliquei para vocês que isso é a chamada para um ditador, né? Todo ditador diz que está salvando a democracia.
Os milicos em 64, os milicos em 64 falaram a mesma coisa, que estavam salvando as instituições brasileiras. E olha que coisa, né? A Rede Globo apoiou os milicos naquela época e a Rede Globo está apoiando de novo o Alexandre de Moraes agora, né? Ou seja, a Rede Globo insiste em ficar do lado errado nessa história todas as vezes, né? Adora mamar a pica do pessoal que diz que está salvando as instituições brasileiras. Lá em 64 era do golpe dos comunistas, porque o Jango ia dar um golpe, não sei o que lá. Como é que ele ia dar um golpe sem apoio dos militares? Porque, por óbvio, ele não tinha apoio dos militares, ninguém explica. Como é que Bolsonaro ia dar um golpe agora também sem apoio dos militares? Porque, de novo, ele não tinha apoio dos militares também. Também ninguém explica. Mas isso vai ser explicado. Mais adiante, isso tudo vai ficar claro, né? Que o Alexandre de Moraes, na verdade, é o ditador da nossa época. É o general Castelo Branco do nosso momento. É o general Olímpio Mourão Filho, lá que botou os tanques na rua e coisa e tal. Não, isso é injusto com o Olímpio Mourão Filho, porque a verdade é que a parte que ele fez foi a parte que não tinha problema nenhum, né? Ele acusou o governo de tá fugindo do Brasil, e de fato o Jango estava fugido, tanto que não voltou nunca mais para o Brasil. E até o dia 6 de abril ou 7 de abril, que foi quando efetivamente surgiu o AI-1, não era golpe, não teve golpe nenhum. Dia 31 de março não teve golpe, dia 1º de abril não teve golpe, dia 2 de abril, quando teve a reunião no Congresso e decretou a vacância do cargo de presidente, até aí não teve golpe nenhum. O golpe veio quando? Com a AI-1. O AI-1 foi no dia 6 de abril ou dia 7 de abril, agora eu não lembro a data exata, que justamente eles dissolveram o Congresso, tiraram o deputado e não sei o que lá, fizeram um monte de... Aí sim, ali foi golpe, ali começou o golpe militar no Brasil, né? E o auge do golpe foi justamente o AI-5, que, diga-se de passagem, foi um absurdo, não estou defendendo o AI-5, foi um absurdo o AI-5 militar. Foi poucos dias antes de eu nascer, não era nascido ainda, foi em dezembro de 68, eu nasci no dia 23 de dezembro de 68, então foi antes de eu nascer isso daí, mas o AI-5 foi um absurdo sob qualquer aspecto que você olhe. Mas muitas das coisas que o AI-5 fez são coisas que o Xandão está fazendo, suspendendo o direito de habeas corpus, suspendendo o direito de defesa, suspendendo liberdades individuais. O Xandão, meu amigo, é o nosso novo AI-5, é o AI-6 do Brasil, é o Xandão. É o que ele está fazendo com esse processo dele da tentativa de golpe do Bolsonaro, que quer punir todo mundo de forma absurda, né? É exatamente o que está acontecendo agora. Então, de novo, ele não vai brigar com o governo Lula, não faz sentido isso, eu concordo, é uma boa política, mas vem aqui conversar sobre Alexandre de Moraes com Flávio Bolsonaro e com o Bolsonaro em si. Acho ótimo, acho que é uma oportunidade linda para o Xandão. Xandão, manda prender, Xandão. Vai lá, mostra que tu é macho, Xandão. Tu não é macho? Não é macho aquele cara, né, todo poderoso, que fez uma entrevista para New Yorker dizendo que estava salvando, entre aspas, salvando a, entre aspas, democracia? Vai lá, Xandão, manda prender o cara, Xandão. Eu dou o maior valor, acho que vai ser muito importante isso para sua carreira. Você vai ver o que vai acontecer com você, né? Então é isso daí, o cara vai estar agora segunda-feira, vai chegar agora segunda-feira, vai conversar com o Carlos Bolsonaro, com o Flávio Bolsonaro, e vai conversar com o próprio Bolsonaro, e eu acho que é uma coisa muito pertinente isso daí, né? Vamos ver o que o Xandão vai fazer nessa situação, né? Aqui, ó, outra coisa muito importante que aconteceu naquele dia da entrevista, que infelizmente o Eduardo Tagliaferro não pôde ir, porque estava sob ameaça de morte do PCC ou do Xandão, não sei de qual dos dois. O Glenn Greenwald falou muito bem lá na Câmara, tá? Falou sobre o abuso de poderes do TSE, que eu não tenho dúvida nenhuma, eu falo isso o tempo todo, acho um absurdo criticarem a urna eletrônica. Por quê? Porque eu entendo do assunto tecnicamente. Tecnicamente não tem problema nenhum ali. Agora, eu não vou tão longe a ponto de dizer que as eleições de 2022 foram limpas. Eu acho que não foi. Eu acho que o Alexandre de Moraes botou o dedão na balança lá para eleger o Lula em 2022. Não na urna. Ele botou isso no momento de censurar o pessoal da direita e não censurar ninguém da esquerda. Ele fez isso no momento que o TSE, a primeira vez na existência do Tribunal Superior Eleitoral, editou uma resolução no meio da eleição, mudou o jogo no meio da eleição, coisa que nem o regime militar teve coragem de fazer. O Alexandre de Moraes foi lá e mudou a regra do jogo entre o primeiro e o segundo turno, para censurar Bolsonaro, para censurar a direita, para instituir lá o gabinete lá de verificação da verdade, né, o Ministério da Verdade do TSE.
Isso é um absurdo jurídico. Isso é uma coisa que deveria ter cancelado a eleição naquele momento. No momento que o TSE botou ali uma resolução entre o primeiro e o segundo turno, acabou a eleição. Ninguém tem garantia mais de eleição limpa. Não teve nada a ver com a urna eletrônica. Teve a ver com desmandos do Alexandre de Moraes. Desmandos esses que continuaram depois com a censura do X, com bloqueio de perfis. E esse tipo de coisa que o Trump está vendo aqui no Brasil, né? O que ele está querendo trazer aqui, a punição que deve ter para o Alexandre de Moraes, é justamente devido a essa censura absurda que acontece aqui no Brasil. E ficaria lindo se o Alexandre de Moraes mandasse prender. Bota ele no inquérito, Xandão, vai lá. Aproveita. Ô Dino, você que está querendo ter fama também igual o Xandão, né? Vocês sabem que o Dino, ele tá meio que buscando o capital político que o Xandão tá acumulando, porque vocês sabem, né? Por mais que eu ache o Xandão um idiota, um ditador e coisa e tal, tem um monte de gente aqui no Brasil que adora uma ditadura, né? O pessoal da esquerda adora ditadura, ama ditaduras, né? Ama a Coreia do Norte, ama a China, ama a Rússia, ama essas ditaduras todas que tem por aí, né? Então esse pessoal da esquerda tá empolgadaço com o Xandão. O Xandão tem um capital político hoje aqui no Brasil considerável, né? E o Flávio Dino tá com inveja, o Flávio Dino da esquerda raiz, ele também, eu quero ser o ditador igual o Xandão, eu quero mandar em todo mundo, né, fazer essas lambanças todas que o Xandão tá fazendo, eu que quero, entre aspas, salvar a, entre aspas, democracia, como o Flávio Dino tá fazendo. Enfim, essa turma toda aí, pô, manda prender o cara, bicho, aqui o nome dele tá aqui, ó, a oportunidade aqui, ó. O nome do cara, como é que é o nome dele? Aqui, ó, é David Gamble, manda prender, Xandão. Vai dar bom, vai dar tão bom isso, ia ser lindo de acontecer, né? Aqui, ó, a Damari sugere que o Alexandre de Moraes faça um exame de sanidade mental. E eu acho que isso é preocupante mesmo, tá? Porque a impressão que eu tenho é que o Alexandre de Moraes já saiu do nível de simplesmente ser um alienado perdido na bolha dele da esquerda, e ele já está num ponto da psicopatia mesmo, né? Porque isso acontece, tá? Né? Existe um limite nessas patologias, patologias sociais, né? O psicopata, o sociopata, coisa e tal, em determinado momento a pessoa ultrapassa esse limite e realmente se torna um psicopata. Eu acho que é o caso do Alexandre de Moraes, já é sadismo que ele está fazendo, já é já não é meramente que ele está exagerando no seu papel e saindo fora da caixinha, já passou disso. Isso já seria um absurdo, mas já passou disso, a gente já tem um caso de psicopatia aqui mesmo. Por isso que eu falo, Xandão, manda prender o cara, Xandão, mostra que tu é macho, cara. Vai ser lindo isso, eu vou adorar ver isso acontecer. O Glenn Greenwald, aliás, o Flávio Bolsonaro podia conversar com o Glenn Greenwald, porque eu acho que é um cara importante, né? Que ele fala aqui como é que o Alexandre de Moraes tentou intimidar jornalistas. A mídia tradicional socialista brasileira não fala nada, porque não, ao contrário, aqui não, Glenn Greenwald, de jornalista a funcionário do mês da extrema-direita, né? Porque você sabe, né, para o esquema de dominação granciniana da mídia tradicional socialista aqui no Brasil, se você não está 100% com a esquerda, você é um inimigo, você é da extrema-direita, funcionário da extrema-direita e não sei o que lá, e coisa e tal, né? Usaram o Glenn Greenwald e agora estão jogando o bagaço fora, né? Só que vai dar problema isso, porque o Glenn Greenwald, bem ou mal, ele é bem reconhecido no exterior, né? É um cara que você dizer que ele não é jornalista, que é um blogueiro, chama de blogueiro, imprensa. Vai lá, chama o Glenn Greenwald de blogueiro, né? Vocês adoram fazer isso, né? Enfim, aqui, ó, ele disse que ele acusou um monte de gente no mundo inteiro. Nunca ele foi ameaçado aqui como no Brasil, porque o Alexandre de Moraes foi em cima da Folha de São Paulo, foi em cima das fontes, queria saber as fontes, queria as denúncias, né? E vamos ver o que vai acontecer com isso daí. Eu acho que vai ser bonito isso daí, tá? Eu acho que vai dar bom essa história. Eu tava com medo do Trump estar arrumando tanta confusão lá nos Estados Unidos de não fazer nada aqui no Brasil. Mas, pelo visto, ele continua animado de fazer isso, né? E o bom sinal é que justamente ele começou a consertar algumas das coisas, como, por exemplo, voltar a apoiar a Ucrânia. Excelente, né? Não tem futuro apoiar a Rússia. Ninguém tem futuro apoiando a Rússia. O Trump agora tem força para corrigir as coisas aqui no Brasil. Acho excelente isso.